Professores estaduais devem fazer greve na semana que vem. Exército anuncia fim das delegacias militares. Projeto de liderança de Lajeado lança livro. E ainda os preparativos para o espetáculo Arte e Movimento. Essas e mais notícias a partir de agora no Jornal da Univates, primeira edição. Olá, boa tarde. Os professores estaduais aprovaram greve contra o pacote de medidas para combater a crise financeira do Rio Grande do Sul, anunciado pelo governador José Ivo Sartori. A paralisação começa na próxima terça-feira, dia 13, e deve se estender até a votação dos projetos na Assembleia Legislativa. Semana que vem deve começar mais uma greve dos professores estaduais. A decisão foi tomada na tarde de ontem em assembleia realizada pelo CEPERS em Porto Alegre. A greve já havia sido aprovada pelo Conselho do Sindicato na quarta-feira, mas foi levada à votação junto aos 42 núcleos que estiveram reunidos na capital. Desde a assembleia do dia 18 que a gente fez, então a gente estava dando sinais que isso ia acontecer se o governo não nos pagasse o 13º corretamente. Então, como a proposta dele veio que seria que a pagamento uma parte agora e uma parte só no final do ano que vem, né, em novembro do ano que vem, então foi tomada essa decisão, daí para ver se a gente consegue receber o 13º em dia e o nosso salário volta a ser pagado em dia também. A ideia nossa é que claro, que todas as escolas aderissem, né, e nós vamos ter desde terça-feira, dia 13, lá na praça vai ficar um acampamento daí fazendo vigília até o dia da votação daí, né, para fazer pressão lá em Porto Alegre, na Praça da Matriz. A mobilização deve alterar mais uma vez o calendário escolar que já foi modificado pelas outras paralisações realizadas ao longo desse ano. A mais longa durou quase 2 meses. Foram 54 dias de greve. Além da paralisação das atividades, que deve começar na terça-feira da próxima semana, os professores também cogitam um outro tipo de manifesto, que é não entregar as notas no final do ano. As escolas, né, até elas já estão praticamente, né, todo mundo se caminhando para encerramento, elas terminam todas as avaliações, só não entregam na secretaria as notas, né? Então, no caso, o ano fica em aberto, né? Os alunos não têm o resultado final, né? Então, isso a gente também mobiliza mais até a comunidade escolar, que envolve daí todos, né? Em resposta, o governo do estado, através da Secretaria Estadual de Educação, divulgou uma nota. Nela, avalia a greve como uma medida equivocada e inoportuna, já que o ano letivo termina no dia 23 desse mês. Ao final, diz acreditar que os professores estaduais vão encerrar o ano letivo na data prevista, em respeito aos alunos e à comunidade escolar. O Lajeado Brilha 2016 premia hoje mais 5 consumidores com R$2.000 cada. Eles vão receber um cartão de débito aceito em qualquer estabelecimento comercial. O sorteio promovido pela CDL Lajeado acontece às 6h30 da noite na Casa Bertossi e é aberto ao público. Lembrando que para concorrer é preciso fazer compras de valor igual ou maior que R$50 em uma das 118 empresas integrantes da promoção. E hoje tem concerto de Natal. O grupo Associação Cultural Vocalize se apresenta em frente à Casa de Cultura às 8h30 da noite. E a seguir, Exército anunciou o fim das delegacias militares. Em encontro ontem à tarde, o prefeito de Estrela, Rafael Malman, formalizou a proposta de cedência de um prédio para a 16ª Coordenadoria Regional de Saúde. O órgão estadual precisa deixar o imóvel que ocupa em Lajeado no prazo de 90 dias. A data foi fixada na terça pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, que é dono do edifício que fica na esquina da Avenida Benjamin Constant com a Rua Saldanha Marinho, no centro. Pelo menos 6 imóveis já foram visitados em Lajeado. As propostas de locação estão sendo analisadas pelo governo do Rio Grande do Sul, porém todas superam os R$11.000 que atualmente são gastos no aluguel do prédio. A prioridade é ficar em Lajeado, conforme o coordenador regional de saúde, Ramon Thiago Zucchetti, mas outra alternativa pode ser avaliada dependendo da resposta do Estado.
A empresa Erenuder anunciou a extinção de linhas no bairro Carneiros e no loteamento Verdes Vales, em Lajeado. O corte foi decidido a partir de assembleia realizada com moradores na terça-feira. A diminuição no número de passageiros, principalmente em horários intermediários, motiva a diminuição do itinerário. 27 pessoas que usam o transporte público participaram da reunião e sugeriram mudanças à empresa. 2 horários serão colocados a pedido dos moradores, 9h30 da manhã e 13h30 da tarde. Eles ainda concordaram com a extinção das linhas dos horários 7h30, 8h30 e 11h30 da manhã, além dos horários 1h30, 2h30, 13h30, 4h30, 5h30 e 6h30 da tarde, todos no sentido centro-bairro. A medida começa a valer no dia 2 de janeiro. Nessa semana, o Exército anunciou o fim das delegacias militares. Em Lajeado, a delegacia instalada era responsável por atender 29 municípios da região. A medida faz parte de um projeto de enxugamento de todo o serviço militar, mudança que vai influenciar no dia a dia dos gaúchos. O fim da delegacia militar, local onde era feito o alistamento, incorporação, licenciamento e retirada de documentos militares e outros serviços. Então agora vai ter essa diferença de não haver mais a delegacia. Os documentos tramitarão da junta diretamente para os postos de recrutamento e mobilização, que no caso aqui da nossa região, os municípios da nossa delegacia passarão a ser subordinados diretamente a Porto Alegre. Mudança que vai influenciar diretamente na vida dos gaúchos, que precisam se alistar. Sem as delegacias, o processo precisa ser feito pela internet. Ou seja, o cidadão não necessariamente precisa vir à junta do serviço militar para proceder o seu alistamento. Ele consegue proceder o alistamento mediante o uso do computador, um tablet, um smartphone, e ele consegue, acessando o programa de alistamento, ele preenche uma espécie de um formulário e ele procede o seu alistamento. Não há mais a necessidade dele vir até a junta do serviço militar para proceder o seu alistamento. No Rio Grande do Sul, as delegacias vão ser reduzidas e transformadas em 5 postos de recrutamento e mobilização. O Exército espera tirar da atividade meio, que é a atividade administrativa, tirar em torno de 1.000 militares que passarão para as unidades de corpo de tropa, dando um enfoque maior na atividade fim, que é a atividade operacional, e deixando menos militares na atividade meio, que é a atividade administrativa. Os outros serviços que eram feitos pelo órgão agora são de responsabilidade da junta militar de cada município. Independente do alistamento, nós temos outros casos que necessitam da montagem de processos, né, através de requerimentos. Temos aí pessoas que portam necessidades especiais, algumas que pedem adiamento de incorporação por motivos diversos, desde que amparados no regulamento. Então, esses casos, diferentes da normalidade do alistamento, o pessoal tem que procurar a junta, e a junta que vai montar esses processos e encaminhá-los não mais para as delegacias, mas sim para diretamente os PRMs, que no nosso caso vai ser o de Porto Alegre. Segundo o atual chefe da Delegacia de Serviço Militar de Lajeado, com essa mudança, as juntas militares ganham mais força. Agora falamos do tempo. Nas próximas horas, o sol segue presente no vale, acompanhado de nuvens. Devido ao avanço de instabilidade sobre o extremo norte do estado, alguma chuva também não pode ser descartada. As temperaturas sobem aos poucos e a máxima nessa tarde oscila ao redor dos 26 graus, sendo que a sensação pode ser de abafamento em alguns momentos. Amanhã o tempo ainda não firma. O sol até pode aparecer por alguns intervalos, mas ao longo do sábado também são esperados períodos de céu encoberto com pancadas de chuva. Veja as temperaturas para amanhã em Lajeado e região. O trânsito foi liberado na BR-386 no sentido capital interior em Lajeado por volta da 1 da tarde de ontem. O fluxo de veículos estava bloqueado na altura do quilômetro 347, no viaduto sobre a rua Bento Rosa, desde terça-feira.
O trecho recebia reparos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes do Rio Grande do Sul, o DENIT, com reforço das vigas. A Polícia Rodoviária Federal de Lajeado informou que os trabalhos foram concluídos e que não deve ocorrer novo bloqueio no trecho. Motoristas que transitam pela rodovia relataram congestionamentos de 1 hora no trecho entre Estrela e Lajeado. Apesar da liberação do tráfego na BR-386, o motorista que vem de Estrela ou do bairro Carneiros não pode ingressar para o centro de Lajeado pela rua Bento Rosa ou fazer o retorno no sentido da capital. Já no sentido inverso, para quem vem de Lajeado, estão liberados o retorno e o acesso ao bairro Carneiros. O fluxo pelas vias laterais também está liberado. Os futuros moradores do conjunto habitacional Nova Morada 1 e 2, que fica em Novo Paraíso, assinam hoje os contratos com a Caixa Econômica Federal. São 2 momentos, ambos no CTG Raça Gaudéria, no bairro Boa União, em Estrela. Às 10h30 da manhã, começou o atendimento aos 100 beneficiários do Nova Morada 2 e, a partir das 2 da tarde, vão ser atendidos os 150 contemplados com as casas do Nova Morada 1. Ontem à tarde, teve lançamento do livro do projeto Liderança de Lajeado. Estudantes de escolas municipais escreveram a história dos educandários e também sobre os encontros e ações do projeto. 136 páginas de histórias e experiências. O livro do projeto Liderança reúne textos produzidos por 450 estudantes de 18 escolas municipais de Lajeado. Muitas histórias, mas eu devo dizer que as mais importantes é aquelas que os estudantes se enxergaram dentro da comunidade. Porque o nosso livro e o nosso trabalho como secretaria foi desafiador, porque a gente instigou para ver os problemas existentes, cada um na sua escola e na sua comunidade. Agora, não bastava ver que lá qual era o problema maior ou menor, quais as ações. O documento fica para a história. Os 4 anos do projeto agora estão registrados nessa obra que pertence à comunidade escolar da cidade. Ele trata do que se viveu. É o relato dessa experiência com fala, com escrita de diversos autores. Ele não foi escrito por uma ou por 2 pessoas. Ele traz no seu início esse histórico, ele tem uma parte da história das escolas, onde cada escola descreveu a sua experiência com relatos de ações, e na terceira parte do livro ele traz uma análise pedagógica, social, da importância desse processo do protagonismo juvenil para a sociedade de Lajeado e para a sociedade em geral. Bruna é uma das estudantes que ajudou a escrever o livro. A jovem participa do projeto desde 2013, quando ele começou. A partir do ano que vem, ela vai para o ensino médio e encerra sua participação no projeto Liderança. Mas o aprendizado segue para a vida. A gente escreveu sobre as ações que a gente já fez na escola, sobre como a gente se sentia, como são os encontros. 3 anos, agora é o 4º ano que você participa do projeto, e aí você se forma, vai para o ensino médio. O que se leva de bacana do projeto para a sua vida? Eu levo como trabalhar em um grupo maior, as minhas responsabilidades, como lidar com elas, todas essas coisas. Cada escola recebeu exemplares do livro. Além disso, a obra vai ser colocada à disposição da comunidade e também em bibliotecas da cidade. E a seguir, os preparativos para o espetáculo Arte e Movimento. A Receita Federal liberou a consulta ao 7º e último lote regular de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física. Foram liberados também restituições dos exercícios de 2008 a 2015 de declarações que deixaram a malha fina. O crédito bancário para 1.717.596 contribuintes vai ser dia 15 desse mês, totalizando o valor de R$ 2,5 bilhões, informou a Receita. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte pode acessar o site da Receita Federal.
O governo de Estrela faz hoje o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores públicos municipais, ativos e inativos, correspondente a 60% dos subsídios. Cerca de R$1.300.000 vão ser injetados na economia local. O último show do ano da Academia de Patinação Arte e Movimento apresenta o espetáculo Uma Noite no Cinema. São esperadas cerca de 2.000 espectadores para a noite, que vai ter cerca de 300 patinadores. Patinação e filmes. Assim vai ser a apresentação Uma Noite no Cinema. Crianças de todas as idades participam do evento, que vai contar com surpresas preparadas pelas professoras e organizadoras Jorge e Gabriela. Uma Noite no Cinema, então, vai apresentar grandes clássicos, grandes surpresas, é bem temático, começa como o início de um cinema, muitas surpresas, e como a gente está vendo também, assim, algumas coisas infantis que a gente tem, né, umas surpresas para as crianças pequenas, e alguns clássicos mais antigos para o pessoal que viveu também em outras épocas e conhece esses filmes famosos. O último show do ano teve uma preparação de 3 meses. Os Miseráveis, Madagascar, A Pantera Cor-de-Rosa e Titanic são alguns dos filmes que vão ser apresentados pelos patinadores. Isso é o momento que elas têm para brilhar. Então a gente prepara muito essa questão psicológica, a questão delas estarem prontinhas e brilharem com as suas fantasias, com tudo, e elas esperam, as famílias convidam, e quando chega na dança procuram o pai e a mãe, procuram os avós, os amigos, abanam. Então é bem legal porque é o momento delas, é o momento de brilhar e fazer o seu melhor. Stella começou a patinar aos 2 anos de idade por incentivo da mãe, professora de patinação. Hoje, aos 11, já participou de diversas competições internacionais. Eu vou dançar Charlie Chaplin, papel especial. Vou dançar um duo com mais uma colega minha. E vou dançar mais 3 danças com o meu grupo de competição. Já Glauber foi conquistado pela patinação. Hoje, ele é aluno e monitor das aulas da academia. Vai fazer uma participação especial no show. Com as pequenininhas, Gustavo Adolfo, eu vou me vestir de panda e eu vou participar de uma dupla de patinação, que é o que eu desde o início também fazia, eu fazia dupla. Antecipado, então, até amanhã de tarde na loja Baby Kids e Teens, aqui em Lajeado, no centro, ao valor de R$15. E na hora a gente vai ter ingresso no valor de R$20. Crianças até 5 anos não pagam, são isentas. E outra coisa que eu gostaria de ressaltar também, que a gente tem dentro das surpresas, muitas apresentações que têm atletas de nível estadual, nacional, fazendo participações especiais com grandes performances para dar uma alta técnica para o show também. O espetáculo é amanhã, às 8h30 da noite, no ginásio Nelson Francisco Branquero. E mais notícias às 6h30 da noite, no segunda edição. Obrigado pela sua companhia, tenha uma boa tarde e um ótimo final de semana.